Muito bem-vindos a mais uma dica do MDR. Hoje nós vamos falar aqui sobre como eu invisto no mercado internacional. Essa semana o mestre fez uma live mostrando como investir no mercado internacional, desde lá do Brasil, e eu, como moro fora, vou falar um pouquinho aqui sobre a minha plataforma e o que eu tenho acesso para investir aqui fora e motivar vocês também a fazer esse mesmo movimento. E o meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você gosta desse conteúdo, já pare agora, deixe o seu like, compartilha com os amigos e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque além dessas dicas do MDR, tem as lives do Mestre Modé e tem também vídeo de abertura de mercado, primeira abertura do mercado, todo dia bem cedinho aí, disponível para você. Então, turma, falando rapidamente aqui, para quem ainda não me conhece, eu vivo em Portugal já há alguns anos e aqui eu tenho acesso a operar com plataformas europeias ou americanas e tudo mais. No caso, eu escolhi uma operadora não, eu escolhi um banco dinamarquês, que faz parte da comunidade europeia, então tem facilidades, e a minha conta é em euros e o nome desse banco é Saxo Bank. E aí, o porquê que eu escolhi o Saxo Bank? O Saxo Bank, a vantagem que ele tem é, primeiro, por ele estar na Europa, então facilita a minha vida, aqui, por eu morar aqui, a conta é em euro, é muito fácil transferir dinheiro e tudo mais, e ele é regulado como um banco, não como uma corretora. Então, existem várias opções de corretoras, como a XP aí do Brasil, tem várias, e aqui fora também tem. Mas eu escolhi operar com um banco que é banco e corretora. Então ele é muito mais regulado do que uma corretora, por ele ser banco e operar no mundo inteiro. Ele opera em todos os continentes, não em todos os países, mas quase todos. E ele é obrigado a ser regulado então em todos esses continentes. Então eu fico bem tranquilo em colocar o meu dinheiro nesse banco. Isso aqui não é uma propaganda do banco, eu não ganho nada para isso, só estou explicando o porquê da minha decisão que eu pesquisei bastante. Essa Activo Trade é a corretora, seria a minha XP. Seria como se o Saxo Bank fosse um Itaú da vida e a Activo Trades fosse a minha XP. Então, o que acontece? A Activo Trade ela faz o meu atendimento. Se eu precisar de alguma coisa, eu falo com eles e tal. Também eles são uma empresa espanhola, tem presença aqui em Portugal, mas é muito fácil o contato. Aí, falando um pouco, outra coisa aqui também, por que eu decidi pelo Saxo Bank? Eu procurava alguma corretora, algum banco que tivesse também uma plataforma boa, para eu não precisar contratar um Profit da vida por fora, para colocar mais um complicador. Então, eles têm uma plataforma muito boa, é muito bem recomendada, não é como o Profit, mas sobra recursos e dá para trabalhar muito bem. Então, essa daqui é a plataforma do Saxo Bank que eu uso, que é a que eu faço os vídeos todos os dias aqui, que vocês veem os gráficos e tudo mais. Geralmente eu coloco só essa tela do gráfico, mas hoje eu vou explicar um pouco mais aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa tela de negociação, aonde eu deixo aqui um gráfico, ela é toda configurável, então eu posso mexer aqui, tirar, colocar mais telas e tudo mais. Eu deixo aqui essa tela grande e aqui do lado eu tenho várias listas de ativos que eu posso operar. Então, por exemplo, aqui, essa daqui é a que eu criei, é a MDR, onde tem praticamente o que eu uso para monitorar o mercado, e aqui são os principais ativos que eu opero. Basicamente, são as 100 maiores empresas dos Estados Unidos, e aí tem várias empresas aí pelo mundo que eu também vou escolhendo, principalmente algumas europeias, e vou colocando aqui na minha lista. Além disso, para dar uma ideia da amplitude da plataforma, por exemplo, eu tenho aqui Forex. Então, se eu quiser operar Forex dentro da mesma plataforma, do mesmo banco, eu consigo fazer o trade. Aqui é só da Europa, então você pode ver que é euro contra várias moedas aqui. Eu opero basicamente o euro contra o dólar, não opero... e também, às vezes, eu opero aqui libra esterlina contra o dólar, mas não é muito comum, não gosto muito de operar o Forex. Dentro do Forex também nós temos aqui
o ouro contra o dólar, o ouro contra o euro, a prata contra o euro, a prata contra o dólar. Então, várias opções aqui que a gente tem para operar dentro do Forex. Isso daqui eu estou dando só uma ideia do mercado americano, mas isso aqui tem o mundo inteiro. É que essa lista aqui é só Europa, então, mas eu poderia operar Forex do mundo inteiro por aqui. Eu tenho aqui uma lista que já é pré-programada de ações dos Estados Unidos. E aqui a gente tem, quando a gente vê equity, é que eu estou comprando a ação mesmo, propriamente dita. E o CFD é um contrato de diferença. Então é mais ou menos como o RLP do Brasil. Isso aqui é muito comum aqui na Europa, porque é muito mais barato de você operar. Esse CFD, basicamente, ao invés de você realmente comprar a ação, você está operando dentro da corretora. Então, essa operação ela não precisa ir registrada lá na Bolsa de Valores. Dentro do banco, no caso do Saxo Bank, ele faz as transações e eles encontram a contraparte, e isso fica muito mais barato porque você não tem os emolumentos e todos os custos. Então é muito mais barato operar CFD. Basicamente, equity é só para grandes, para posições, swing trades mais longos, e basicamente eu opero CFDs, que é muito mais barato de operar, muito menos custo. Tem a mesma liquidez também, tranquilamente. Aí eu tenho aqui índices, por exemplo, que eu separei aqui, são índices das Américas. Então aqui tem os principais dos Estados Unidos, aí Canadá, Brasil, México, Peru, Chile, Colômbia e Argentina. Tudo isso daqui são índices negociados na Bolsa de Nova York. Então, por exemplo, do Brasil é o nosso EWZ. A mesma coisa tenho para a Ásia. Então aqui Japão, Hong Kong, China, Índia, Taiwan, Malásia, Nova Zelândia, Austrália, e aqui é um índice do global da Ásia. Tem os índices europeus, então aqui a gente pode operar, tem esses 600, isso daqui é como, esse estoque Euro 600, é como se fosse o SP500 da Europa. Aí tem esse Euronext, que é como a Nasdaq. Tem aqui também não está aqui, mas tem um Euro 50, que são as 50 maiores empresas, que seria o equivalente ao Dow Jones. E aí tem os principais países aqui, a Alemanha, Reino Unido, França, Holanda, Suíça, Dinamarca, Áustria, Itália, Tchecoslováquia, Espanha e Portugal. Aqui não estão todos, tá? Estão só os principais que eu uso aí para consultar, para fazer consulta. Então a gente clica aqui e aí eu vou tendo o acesso ao gráfico e tudo mais. Que mais tem aqui? Como aqui tem um de matérias-primas e assim por diante. Então assim, é muito mais uma ideia de o quão amplo as possibilidades de operação. E então assim, você consegue operar qualquer coisa. As commodities também, consigo operar commodities do mundo inteiro, os contratos futuros e tudo mais. Como eu falo aqui, eu sempre mostro aqui, por exemplo, isso daqui é o urânio, URA, é um ETF de urânio. Você consegue negociar qualquer coisa a partir daqui. Aí depois tem uma outra parte, que são aqui gráficos que eu deixo aqui no dia a dia. Eu deixo isso aqui numa tela separada, onde eu tenho vários gráficos com posições e tal, e que eu vou acompanhando aqui os principais. Esses aqui são basicamente os que eu mais opero no dia a dia, que é o SP500, a Nasdaq, o DAX alemão, o Dow Jones, o índice da França, 40, o índice de Londres, e aqui euro-dólar e o ouro. Aí depois tem uma outra parte aqui, que é dessas notícias, que eu não uso muito, mas olha, todas as notícias aqui, tem uma lista infindável de notícias do mundo inteiro. Tem o calendário, que nem do Invest, tem o Invest dentro da plataforma, então ele mostra aqui, obviamente no nosso horário daqui, mas ele vai mostrando notícias do mundo inteiro, Japão, China, Inglaterra, França e assim por diante.
E aqui tem análise do mercado, tem vários, é uma plataforma onde eles publicam várias matérias. Então, por exemplo, esse consolidação, correção ou crash. Isso daqui é um podcast que você pode ouvir aqui no Spotify ou na Apple. Tem matérias aqui, ó, esse Market Quick Take é mais ou menos um resumo do mercado para o dia. Então, você pode ler aqui, obviamente está tudo em inglês, mas tem bastante informação. Eu praticamente não uso isso daqui, estou só mostrando que tem gente que gosta. Eu opero só o gráfico mesmo. E depois tem a parte da minha conta aqui, que por razões óbvias eu não vou mostrar que tem todos os detalhes da minha conta. Então, basicamente é isso. E aí o que importa é o que está aqui, onde eu vou operando no dia a dia. Tenho, por exemplo, o dólar index aqui, já aproveitando para falar que fez um belo de um rompimento. Ele é o DXY, isso daqui é um contrato contínuo, então eu não consigo operar. Então pode ver aqui, não aparece aqui a opção de eu abrir uma ordem. Já o S&P 500, aí eu coloco aqui uma nova ordem, aí me aparece aqui a boleta para eu fazer a ordem. Então é isso, turma, que eu queria mostrar para vocês. Existem infinitas possibilidades de você abrir contas no exterior. Eu estudei bastante, é só você dar um Google e olhar as alternativas que tem no mercado, e aí tem review de muita coisa no YouTube sobre review de plataformas, de bancos, prós e contras e tal. Então eu fiz um estudo bem detalhado, cheguei à conclusão que esse era o que se encaixava melhor para a minha necessidade e tomei a decisão, abri a conta e estou usando aí já há vários anos. Cada um tem que olhar o que serve melhor para vocês. Nos Estados Unidos tem muita opção também, para quem mora nos Estados Unidos ou para quem vai focar em investir nos Estados Unidos, tem muita opção lá, é o que não falta. E é basicamente isso daí que eu queria falar para vocês, tá bom? Então, se vocês curtiram esse conteúdo, espero ter ajudado. Por favor, deixe o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clica lá no sininho para receber as notificações dessas dicas, das lives do Modé e também das análises de abertura de mercado e análise semanal, tá bom? Valeu, turma, um abraço.